Shalom, shalom, povo de Deus, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre como receber revelação do Espírito Santo de Deus, como ser usado em revelação em alto nível, amém? Eu quero contar algumas experiências e ensinar vocês como receberem revelação do Pai, tá bom? Então, eu quero fazer uma oração ao Senhor sobre essa aula, e depois nós vamos fazer declarações proféticas, uma oração profética, que vocês também terão acesso a ela aqui na plataforma, tá bom? Em nome de Jesus, depois nós vamos contando e vamos ensinando vocês como fluir aí nessa aula no dom de revelação, que tem a ver com o dom de palavra de sabedoria e o dom de palavra de conhecimento, tá bom? Glória a Deus. Espírito Santo, muito obrigado por tudo, muito obrigado pelos teus filhos e as tuas filhas, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa impulsioná-los, que eles possam ser usados, meu Pai, em nome de Jesus, diante do teu poder, da tua vontade, do teu querer. Eu os abençoo e eu declaro, meu Pai, que essa aula será profética, profunda e sobrenatural, que os seus filhos serão usados debaixo do teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos fazer essa oração por revelações agora. Depois eu vou ensinar vocês como atrair a revelação, como receber a revelação de Deus, como entender, como se mover debaixo desse profético. Amém? Vamos então fazer essa oração pedindo a Deus revelação. Senhor, Tu és Deus que revela os segredos. Senhor, revela os Teus segredos a mim. Revela a mim os segredos e tudo o que está escondido. Que eu entenda o que é mantido em segredo desde a fundação do mundo. Que os selos sejam rompidos da Tua palavra. Que eu entenda e tenha a revelação da Tua vontade e do Teu propósito para a minha vida. Dai-me o espírito de sabedoria e revelação. Que os meus olhos se abram e eu seja esclarecido. Que eu entenda as coisas do céu. Abre meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua palavra. Que eu conheça e entenda os mistérios do reino. Que eu fale com outros pela revelação. Que eu fale os Teus segredos aos Teus servos profetas. Que eu fale os Teus segredos aos Teus servos, os profetas. Que as coisas escondidas sejam manifestas. Esconde a Tua verdade do sábio e do prudente e as revela aos pequeninos. Que Teu braço seja revelado à minha vida. Revela as coisas que pertencem a mim. Que a Tua palavra seja revelada a mim. Que a Tua glória seja revelada em minha vida. Que a Tua justiça seja revelada em minha vida. Que eu receba visões e revelações do Senhor. Que eu receba revelações em abundância. Que eu seja um bom ministro das Tuas revelações. Que eu fale sobre o ministério de Cristo. Que eu receba e entenda a sabedoria oculta. Que eu não esconda os Teus mandamentos de mim. Que Ele fale sabedoria de Deus em mistérios. Que eu conheça os mistérios do Evangelho. Faz-me conhecer os mistérios da Tua vontade. Declara-me os Teus enigmas na harpa, nos salmos. Que eu entenda as Tuas parábolas e as palavras de sabedoria dos Teus enigmas. Senhor, acende em mim a candeeira e ilumina-me nas trevas. Torna as trevas em luz perante a mim. Dai-me os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Que a Tua vela resplandeça em minha cabeça. O meu espírito é a vela do Senhor, e que esquadrinha todas as partes do ventre. Que eu entenda as profundezas de Deus. Que eu entenda os Teus pensamentos mais profundos. Que os meus olhos sejam iluminados com a Tua palavra. Que meus olhos são abençoados para ver. Que todas as escamas sejam removidas dos meus olhos. E que eu compreenda, como todos os santos, qual é a largura, o comprimento e a profundidade e a altura do Teu amor. Que o meu coração me ensine à noite. E que eu desperte com revelações. Amém? Essa é a oração por revelações. Você vai orar ela todos os dias, a partir de hoje, até que você sinta que o manto de revelação desceu sobre a tua vida, tá bom? No final dessa aula nós vamos impartir esse dom de revelação, tá? Eu quero que você entenda que
o dom de revelação ele tem um propósito. O Senhor ele nos usa com revelação para quê? Para edificar, consolar e exortar. Edificar, consolar e exortar. Edificar, a palavra já diz edificar, trazer uma edificação, né? Para um indivíduo, para uma pessoa e para um grupo. Consolar é trazer consolo. A revelação ela tem um propósito de edificar, que é trazer edificação, ensino, né? Mas também tem o propósito de trazer consolo, acalento para a alma. E ela também tem o propósito de exortar. E o que eu quero que você entenda é que exortação não é aquilo que nós temos visto nas igrejas. Quando a Bíblia fala que o dom serve para exortar, ela está falando sobre impulsionar. Quando Deus traz uma revelação munida de exortação, é para te impulsionar. A exortação não te para. A exortação não te congela, ela te impulsiona. Toda palavra que ela vem como uma palavra de exortação, mas ela não te impulsiona, ela não é de Deus. Não é uma revelação de Deus, porque a exortação de Deus, ela te impulsiona. Exortar significa impulsionar, levar à frente. Amém? Então, é sobre isso que para isso que serve os dons, né? E o dom de revelação. Hoje eu quero falar sobre um homem ao qual ele teve um começo muito bom, né? Ele foi um dos precursores aí de grandes televangelistas aí norte-americanos, né? A gente sabe que T.L. Osborne, até o próprio Billy Graham compareceu em reuniões e assistiu reuniões desse homem. O nome dele é William Branham, né? Ele começou muito bem o seu ministério, né? Um ministério de cura, poder, milagres, mas o final do seu ministério teve algumas controvérsias, porque ele quis ser mestre, enquanto Deus o chamou para ser profeta. Ele quis trazer a mensagem de mestre, enquanto Deus não o chamou para isso. Então acabou tendo alguns problemas doutrinários ali, alguns ensinos que trouxeram prejuízos para o corpo de Cristo. Por quê? Porque ele foi chamado para uma coisa e ele quis exercer outra coisa. Então eu quero que você entenda que Deus tem um ministério para você, dentro dos 5 ministérios. E algumas pessoas eles até recebem mais de um ministério do Senhor. Mas nós temos que entender que temos que ser fiel àquilo que Deus nos deu. E não querer achar, não, eu nasci para aquilo, eu nasci para aquele outro. Não. Nós temos que fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E Branham, ele foi um homem que Deus chamou ele para curar os enfermos, né? Para curar os enfermos. E quando o Senhor chamou para curar os enfermos, o Senhor disse para as pessoas entendam e creiam que sou eu que te uso, eu vou te revelar o segredo dos corações. As pessoas vinham para receber cura nas sessões de cura dele, né? Eu vou falar muito isso sobre isso na nossa aula Rios de Cura, né? Eu vou falar sobre revelação para cura, né? Que é a palavra de conhecimento para cura. Mas então elas vinham nos encontros do profeta, e antes que elas falassem, ele falava: você veio aqui de tal lugar, a sua vida é tal, você tem passado tal enfermidade e o Senhor vai te curar agora. E ele orava pelas pessoas e elas eram curadas instantaneamente. Mas antes dele orar por cura, ele primeiro revelava o oculto da vida daquelas pessoas, o segredo dos corações, que é o que Deus falou para ele, que ia dar para ele o dom, o mistério para conhecer o segredo dos corações. Amém? E muitos anos atrás eu estava ali, estudei muito sobre a vida desse profeta Branham, né? Até porque eu estava estudando, né, sobre a unicidade de Deus, estava entendendo sobre isso, né? E entendendo nas minhas pesquisas, né? Porque todo o bom professor ele tem que fazer pesquisas, né? E eu tô aqui ensinando para vocês porque eu estudei, porque eu fiz pesquisas, porque eu fui atrás de conhecimento, né? Eu não me baseei somente naquilo que o irmão da direita e da esquerda tinha para me falar, mas eu fui a fundo em vários aspectos da revelação da palavra de Deus, né? E nas minhas pesquisas eu me deparei com o ministério desse grande homem de Deus, que foi um homem de Deus muito usado. Ele está no livro Generais de Deus, ele foi um general de Deus. Embora o final dele não tenha sido um final muito bom, mas ele foi um homem muito usado por Deus. Ele foi usado para
que houvesse um reavivamento global de cura, aí logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Foi um homem realmente muito usado pelo Senhor para as nações. E então eu estava alguns anos atrás, depois de ter estudado sobre isso, estudado sobre a vida de Branham, eu disse assim: Senhor, eu quero ser usado com o mesmo dom de revelação que o Senhor deu para William Branham. Eu quero que o Senhor me use dessa mesma forma, nessa mesma intensidade, nesse mesmo nível e poder de revelação. Que realmente o Senhor também possa me revelar os desejos dos corações, né? A intenção dos corações, que eu possa ser levado a um nível maior de revelação pelo Senhor. E o Senhor, um dia falando, orando por isso, alguns dias, o Senhor me disse assim: essa unção está disponível no mundo espiritual. Vai e acesse-a. Entre no mundo espiritual e reivindique essa unção. Ela está disponível, você pode ser o próximo. Homem usado em revelação, assim como eu usei William Branham. Então depois que o Senhor falou aquilo comigo, eu adentrei o mundo espiritual, né? Nós vamos ter uma aula aqui sobre dimensões espirituais, vou falar muito sobre isso. Eu adentrei o mundo espiritual, e quando eu adentrei o mundo espiritual, foi me apresentado a unção que estava sobre a vida do profeta Branham. E eu acessei essa unção, eu tomei essa unção para mim no mundo espiritual e eu voltei, né, para o plano natural. Depois disso, Deus começou a me usar em níveis profundos de revelações. Nome, aspectos assim, profundos do interior. Sabe aquilo que ninguém sabe, aquilo que ninguém consegue discernir sobre a vida das pessoas? O Senhor começou a me mostrar isso. Aquilo que estava nos corações, no mais profundo, no mais íntimo, né? E o Senhor me deu essa unção. Passado um tempo, né, a gente desfrutando e vivendo debaixo desse manto, um pastor, um apóstolo, aliás, me mandou mensagem e falou: eu estou buscando muito no Senhor para receber revelações. E eu queria saber se você tem uma unção de revelação, né, para me transferir. Isso via telefone, né? Eu tinha conhecido ele através de um amigo. E eu disse assim: olha, eu vou te contar uma coisa, uma experiência que eu tive com o Senhor, e Deus me permitiu acessar a unção que estava sobre a vida de William Branham. E eu acessei essa unção no mundo espiritual, ela está sobre mim, eu tenho fluído nela. E eu disse assim: eu posso compartilhar, da mesma forma que o Senhor me deu, eu posso compartilhar com você, impartir com você essa unção, né? E ele falou: amém, eu quero, eu recebo. E eu orei para aquele homem, eu abri um portal espiritual ali na hora da oração e transferi. Ele estava no outro lado, ele estava no Goiás, né? Águas Lindas do Goiás, eu em Londrina, Paraná. E eu abri um portal ali de acesso através dos anjos até o espírito daquele homem, e eu imparti com ele aquilo que o Senhor tinha me entregado, aquilo que o Senhor tinha me confiado, aquela unção, essa unção para revelar, essa unção para conhecer o mais íntimo dos corações. E ele foi impactado. E quando terminou ali aquela oração, ele disse assim: amém, profeta, está sobre mim, eu creio, mas qual é a chave? Amém? Olha, há muitas chaves, há muitos segredos, cada um tem um segredo para ser usado em revelação, mas eu vou falar para vocês aqui qual é a minha chave, qual é a chave que eu usei e uso para que Deus me use em revelação. Também vou contar para vocês aqui a chave que era usada pelos profetas na Deus é Amor. Esse foi o segredo do Davi Miranda, amém? Ele ensinou alguns pastores que caminharam com ele, né? Embora ele não era muito de impartir e ensinar. E eu conheci um desses homens de Deus, ele também me ensinou esse segredo para receber revelações. Eu vou te ensinar aqui nessa aula. Eu vou impartir com você o dom, esse dom será ativo em você. Mas é muito importante também você entender como usá-lo e de que maneira usá-lo, né? Se você já assistiu aqui a aula de como manter a unção do Espírito Santo, você vai entender muito bem sobre o segundo exemplo que eu vou dar aqui para receber revelações, tá bom? Quando eu estou assim no ambiente de glória, normalmente as revelações começam a vir. Eu começo a olhar para as pessoas, as revelações começam a vir. Elas começam a descer por causa da nuvem de glória, né? A gente está imergido ali na nuvem de glória, nós temos o dom. E aquela unção ali começa a nos trazer revelações. Mas há momentos que nós vamos orar pelas pessoas
e nós não recebemos nada. Então, nesse momento que nós não recebemos nada, que a nuvem de glória não está ali pairando e que há uma dificuldade, né, para receber a revelação da parte do Pai, o que a gente faz para receber esta revelação? Amém? Para receber essa revelação. Eu sempre faço livre acesso da unção. Amém? Nós já tivemos uma aula aqui sobre livre acesso. Eu faço livre acesso da unção. E depois que eu faço livre acesso da unção, eu intenciono, eu libero essa unção e peço que ela me traga revelações para aquela pessoa, porque todo dom ele é ativado através da unção. Então a unção tem o poder de ativar o dom. Eu sempre falo isso aqui. A unção tem o poder de ativar o dom. Todo dom é ativado pela unção. Então eu sugo, faço livre acesso da unção e libero, intenciono para que essa unção me traga revelações. E automaticamente, na maioria das vezes, essas revelações vêm. Ou depois de alguns segundos ali, essas revelações vêm e o Senhor nos mostra os segredos, o que está em oculto. Teve uma vez que eu estava numa igreja, né, a gente estava no período de oração, e tinha uma jovem sentada na minha frente, né, e ela não estava na igreja, desviada, tudo, né, filha de uma pastora. E eu olhei para ela, sabe, e eu estava numa época que eu estava aprendendo muito do Senhor e querendo entender. Eu falei, Senhor, eu não quero estar segundo a religiosidade, mas eu quero ter o teu coração, entender, ver como o Senhor vê, sentir como o Senhor sente, né? Vendo o mundo como o Senhor vê. Eu carreguei essa frase muito tempo nas minhas orações. Vendo o mundo como ele vê, né? Então, quando eu estava ali, eu olhei para aquela jovem, ela estava sentada dentro da igreja, já estava a igreja fechada, só algumas pessoas ali em oração, né? Ela estava com shorts meio curto, não, nada muito escandaloso, mas um shorts curto, né? Estava com uma camiseta normal, uma roupa assim, não muito escandalosa, mas assim, para uma serva de Deus não é apropriado, né? Estar dentro de uma igreja, mas a gente estava em período de oração, tinha acabado o período de oração e a mãe dela era a pastora da igreja e ela foi lá. E ela estava lá sentada, e quando ela sentou, eu olhei e falei, Senhor, se tem alguma coisa de errado na vida dessa jovem, me mostra o que é. O que é que está em oculto na vida dela, né? Porque eu não queria, né, julgá-la pelo meu padrão, mano, e na época eu era bem religioso, né? E quando eu falei isso, se apresentou atrás dela. Eu fiz essa pergunta na minha mente, na minha alma, no meu espírito, né? E se apresentou atrás dela uma entidade denominada capa preta, né? A gente chama assim, capa preta. E eu olhei aquilo, eu fiquei espantado, mas logo aquela entidade que ela apareceu como subiu, né? Como fosse umas fumaças, quando eu perguntei para Deus, Deus me permitiu vê-la. Logo também desapareceu. E daí a gente estava conversando, tudo passou, o pessoal terminou aquilo que ele estava falando, eu falei assim, moça, eu posso orar por você, porque eu estava aqui e o Senhor me deu uma visão. E na visão que o Senhor me deu, o Senhor me mostrou uma entidade assim, 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 assada atrás de você. Quando eu comecei a falar isso, ela começou a chorar. E quando ela começou a chorar, ela disse, desde quando eu tenho 10 anos, esse espírito me persegue. Eu vejo ele indo no meu quarto. E ela começou a falar, filha de uma pastora. Ela era perseguida por essa entidade. A mãe dela era macumbeira, né? Eu não sei qual nível, não sei se era Umbanda, Quimbanda, Candomblé, mas a mãe dela era ex-mãe de santo, né? Já era pastora, tudo, mas essa entidade perseguia a filha, tentava voltar na filha, né? Porque assim, o demônio ele sai, mas ele tenta voltar na terceira, na quarta, na quinta geração, ele tenta retornar para aquela família, né? Mas é um espírito familiar, né? E eu orei por ela e repreendi aquele demônio, né? E ela foi tocada pelo Senhor. Mas o mais interessante é isso, que eu apenas pensei, Senhor, se realmente tem algo na vida dessa jovem, me mostra. E o Senhor mostrou a entidade que estava atuando por trás da vida daquela jovem, que era o capa preta. Amém? Nós oramos, repreendemos, então, são níveis de revelações. Nós perguntamos a Deus, intencionamos que essa unção vá e ela nos traz a revelação.
Eu estive com um profeta alguns anos atrás, ele impartiu com todos nós, né, a unção. Eu lembro que ele tinha um dom para revelar nome, sobrenome, tudo. E ele disse que o anjo escrevia na mão dele o nome, os detalhes, as coisas. Ele sugava a unção ali e disse que o anjo trazia, escrevia na mão dele. Ele via escrito na mão dele, assim, aquelas revelações. Amém? Escrito assim na mão dele, essas revelações. E amém, glória a Deus. E então ele disse assim, olha, eu vou impartir com todos vocês. Todo mundo que recebeu a transferência de unção dele entregou uma oferta, entregou um sacrifício ali ao Senhor, né, para poder receber ali aquele manto, né, poder receber ali aquela transferência de unção. Nós honramos a vida do homem de Deus. E depois que nós recebemos a transferência de unção dele, ele disse, olha, para que essa unção fique ativa na vida de vocês, vocês vão orar 21 dias na madrugada, pedindo ao Senhor durante 1 hora, dessa forma: Senhor, me dê revelações, 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 Senhor, me dê revelações. Ele disse que era essa oração durante 21 dias em 1 hora, 1 hora por dia. E ele disse que nós teríamos que descer também ao monte 21 dias, amém? Para poder esse dom estar ativo em nós. Vou falar bem a verdade para vocês, eu não orei pela madrugada e não desci ao monte 21 dias. Mas eu conheço pessoas que foram e realmente elas receberam ativamente o dom na vida delas de revelação. Como eu já tinha, né? Eu já tinha ele em alto nível, eu optei por não fazer isso, né? Porque a gente estava ali, tudo no ambiente, recebemos também a impartição, mas o dom já era ativo em nós. E ele falou que esse é o segredo para que o dom fique ativo, ele não a parte da vida, né? Isso ele aprendeu ali com o pessoal da Deus e Amor, com o Davi Miranda. Esse era o segredo do Davi Miranda, amém? Então, eu estou te contando aqui os segredos, né? Você que não é usado ainda em revelação e quiser fazer esse propósito, pode fazer, funciona, dá certo. Mas nós vamos impartir, vamos ativar já na tua vida esse dom de revelação em nome de Jesus. Amém?